O que é política? A política define o quanto você ganha, se você tem dinheiro para comer, se os seus filhos terão escola ou se você vai morrer à míngua. Mas você sabe o que é política? Vem comigo e vamos responder as 3 perguntas sobre esse tema. Mas para isso, a gente vai ter que falar sobre essa tal de política. Olá, meu povo! Eu sou Eduardo Vitória, sou graduado em Gestão Pública, especialista em Direito Constitucional, servidor público federal e jogador de RPG. Vamos explicar aqui. Toda vez que eu trouxer um tema, eu vou tentar responder 3 perguntas, que é o que é, para que serve e como funciona sobre aquele tema que eu estou trazendo. Além disso, eu deixarei aqui algumas fontes no link da descrição. Meu objetivo com isso é o seguinte, eu quero que você crie um pensamento crítico e não que você acredite em mim. Então vamos lá. O que é política? Política é a arte de gerenciar a coisa pública, administrar nações, negociar interesses, fazer a coisa certa na sociedade, ou a polis ética. Eu dando uma aqui de intelectual. Também é uma forma de evitar a guerra e o conflito, ou seja, não tem nada a ver com as pernas do Lula ou o chilique do Bolsonaro. O nome disso é fofoca. E durante muito tempo a gente aprendeu que fofoca sobre político era política. Quando você e o seu filho fazem um acordo para ele limpar o quarto, por exemplo, é política. Quando o governo define o preço da gasolina e gera vantagem e desvantagem, é política. Quando uma categoria, como a dos enfermeiros, lutam por um piso salarial e conseguem fazer isso virar lei, isso também é política. E aí você me pergunta, mas professor Dudu, para que serve a política? É só para roubar? Eu falei, não, filho. A política serve para administrar os problemas da sociedade e resolver. Imagina quantos problemas várias pessoas juntas têm. Se você mora em condomínio, você tem ideia do que é isso. Vários problemas juntos em cada apartamento. No trabalho, por exemplo, o seu patrão quer te pagar o mínimo para ter o máximo de lucro. E ele está certo. Você quer receber mais pelo trabalho que realiza. E você também está certo. Quem pode mediar esse conflito é só a política. Eu disse que a política também é uma forma de evitar a guerra. Imagina se alguém te xinga, seu primeiro impulso é atacar ou é abrir um processo. É claro que é atacar, aí você gera conflito, gera guerra. A política existe para evitar isso. Uma vez que se a gente tem uma sociedade cheia de conflitos, isso desmantelaria o tecido social. Só teria aquele monte de morte, aquele monte de desgraça junto. E a política existe exatamente para impedir isso. Uma vez que a natureza do ser humano é realmente reagir com violência e não abrir um processo. Mas como é que funciona essa tal de política aí, professor? Ó, é o seguinte. Quando você nasce, em qualquer país, você assina o que a gente chama de pacto social. Rousseau mandou lembrança. O pacto social vem com a nacionalidade. E esse pacto social no Brasil te dá a nacionalidade brasileira e os direitos e deveres do cidadão brasileiro. Eu tô vendo aí você falar que queria ter nascido em outro país, até hoje. O Estado brasileiro também é formado de instituições. Eu não vou entrar no mérito do que é Estado aqui, isso vai ficar para outro vídeo. Mas vamos falar de instituições. O que são instituições? As instituições são os órgãos públicos que resolvem certos problemas. Por exemplo, os tribunais são uma instituição. E eles resolvem problemas entre pessoas, por exemplo, o direito civil. Entre empresas e trabalhadores, por exemplo, o direito do trabalho. E fazem isso através de sentenças. As câmaras municipais resolvem os problemas entre a população do município e a cidade, ou seja, o município em que moram essas pessoas. Como é que elas fazem isso? Criando leis. Os governos resolvem problemas entre a população carente e a falta de serviços através de políticas públicas. Por exemplo, você tem uma população que não tem determinado serviço, cria-se políticas públicas para que essa população tenha esse serviço. É assim que a instituição funciona, trazendo esses benefícios para quem tem o pacto social ali naquele local. E então leva a gente a falar sobre democracia e participação popular. Primeiro eu tenho que dizer o que é democracia. Democracia é uma palavra que vem do grego que quer dizer poder do povo. É onde o povo define as coisas. O povo define a lei e a lei define como as coisas são. E você, por viver num Estado democrático de direito, você tem o direito e o dever de participar das decisões das instituições de forma direta ou indireta. E você achando que não tinha nada porque era brasileiro. Tá. Diretamente, como é que você pode fazer isso? Tem várias formas. Eu vou listar aqui algumas.
Uma delas é o controle social. O que é isso? O controle social é a avaliação direta de serviços públicos pela população. Baixas avaliações sucessivas podem levar à demissão de um servidor público via PAD. PAD é processo administrativo disciplinar. E você achando que o servidor público não era mandado embora. Essa é uma política que é implantada em alguns municípios. Por exemplo, você vai no posto de saúde e o médico não te atendeu bem, aí você vai avaliar ele mal. Aí ele atende mais umas 10 pessoas que avaliam ele mal também. A gerência, opa, tem 10 avaliações ruins aqui, esse cara tá com problema, vamos chamar ele no cantão. Ele chama ele no cantão, ele teve mais 10 negativas. Poxa, vamos abrir um pátio contra ele. Aí vamos ver o que é que está acontecendo. Realmente ele está sendo negligente, então ele vai ser mandado embora. Demissão por justa causa. No caso, do serviço público seria uma demissão, né? Justa causa só na CLT. Mas vida que segue. Além disso, temos os remédios constitucionais. Os remédios constitucionais são vários. Eu vou citar aqui eles e quando eu terminar eu falo. O habeas corpus, que é o seu direito à suspensão de prisão arbitrária feita por autoridade. A autoridade mandou prender você e não tinha motivos para te prender. Você tem direito ao habeas corpus para anular a decisão daquela autoridade. Ou seja, a autoridade não tem aquele poder sobre você para te manter preso de forma errada. O habeas data, que é o acesso aos seus dados possuídos pela instituição, pelo órgão. Você tem acesso, por direito, a ter as informações que o órgão tem sobre você. O mandato de segurança, que protege o seu direito líquido e certo, o direito que você realmente tem, de uma instituição pública que ignorou esse direito. Esse caso, por exemplo, acontece em concurso público, já vi muito isso acontecer. O mandato de segurança coletivo, ele é como um mandato de segurança normal, porém ele afeta uma população inteira e ele pode ser aberto por partido político, por sindicato ou por associação. Além disso, temos o mandato de injunção. O que é isso? É quando você tem um direito, mas não houve uma lei, não foi criada uma lei para regulamentar esse direito. Então você não tem acesso a ele por falta de lei, mas ele existe. Esse mandato permite que você tenha acesso ao direito, mesmo sem essa lei. A petição. A petição é o famoso abaixo-assinado. Um monte de gente querendo alguma coisa, assina e essa coisa acontece. A ação popular é a anulação do ato de uma autoridade que agiu contra o patrimônio público, artístico, ambiental ou cultural. Por exemplo, você tem uma autoridade que fez um ato que destruiu o patrimônio público, artístico ou cultural. Você, o cidadão, tem o direito de abrir uma ação popular para que esse ato seja anulado. A ação civil pública, que é o último dos remédios constitucionais, é uma ação processual, ou seja, um processo que é aberto pelo Ministério Público contra danos ou interesses difusos, ou seja, interesse de muita gente. Por exemplo, direito do consumidor. Quando você tem uma empresa que afeta o direito de vários consumidores ao mesmo tempo, o Ministério Público pode abrir uma ação civil pública em nome da população para poder punir essa empresa. Continuando nas ações diretas, existe o plebiscito. O que é o plebiscito? O plebiscito é o questionamento direto pelo Poder Legislativo à população se quer ou não alguma coisa. Por exemplo, os parlamentares perguntam: vocês querem que cobre imposto sobre milionários? Sim, beleza, então vamos fazer uma lei sobre isso. Não, então não vamos fazer uma lei, deixa quieto. Existe o referendo. O referendo ele é um pouquinho diferente. O que ele faz? Ele é o questionamento direto à população se uma norma legal, uma lei, está de acordo com a vontade dessa população. Então, por exemplo, o parlamento fez uma lei cobrando grandes fortunas. Chega e fala: gente, essa lei do jeito que está aqui tá boa. Aí você vota: sim, tá boa. Então, beleza, vamos continuar. Não tá boa, beleza, vamos descartar ela e vamos fazer outra. Isso é o referendo. Além disso, existem os conselhos populares. Os conselhos populares são grupos, reuniões, onde você tem a população que usa um serviço, os servidores que prestam esse serviço e os gestores que administram esse serviço. E todos eles participam para definir o que é e como fazer todas as ações dentro desse serviço. E todos têm o direito de voto e de igualdade e de fala. Tem conselhos municipais em cada bairro, de saúde, de educação. Em algumas cidades foi implantado o orçamento participativo, em que existe um conselho onde a população decidia onde parte do dinheiro arrecadado pela cidade seria gasto, em quais obras, em quanto tempo e a entrega.
Além disso, nós temos a iniciativa popular. Você sabia que o povo, a gente, pode fazer lei? A gente pode. A Constituição de 88, a nossa Constituição atual, no artigo 61 dela, permite que uma petição com 1% do eleitorado brasileiro, dividida em pelo menos 5 estados e com a assinatura de 0,3% da população desses eleitores, possa fazer leis. E você sabia que a lei da ficha limpa, aquela que impede o político corrupto de se candidatar, e a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha foram leis de iniciativa popular? Pois é. E por último nós temos a representação. A representação, ela é uma forma indireta de afetarmos as instituições. Como é que ela funciona? A representação ocorre porque a gente precisa usar a democracia representativa, já que existe muita gente no país, atualmente são 213 milhões de pessoas, e não dá para juntar todo mundo e escutar o que todo mundo quer. Então a gente elege um representante que vai dizer o que a gente quer dizer, que vai falar o que a gente quer falar e que vai votar aquilo que a gente quer votar. Abra bem o olho nisso aí que eu tô falando. Beleza? E como que a gente elege esse representante? Através do voto. E através do voto que a gente deu para esse representante, que a gente elege deputado, estadual, federal, senador, prefeito, presidente, governador, vereador. Através desse voto é que essas pessoas vão criar leis e vão fiscalizar o uso do nosso dinheiro, se for do legislativo, e executar serviços, se forem do executivo. E indiretamente, essas pessoas, com o nosso voto, vão escolher quem irá dizer a lei, ou seja, o poder judiciário. Então nós afetamos, direta e indiretamente, os 3 poderes do Estado. Novamente, mais tarde eu faço um vídeo falando o que é o Estado, os 3 poderes e tudo mais, porque é muito complicado falar isso num vídeo só, e você ficar com horas e horas de duração, ninguém vai escutar. Beleza? Então a gente pode concluir o seguinte: a política é a arte de resolver os problemas. A gente deve usar o nosso poder para resolver o que a gente pode diretamente e questionar aqueles que querem ser os nossos representantes, né, os candidatos, como resolverão os problemas que nós temos. Isso a gente deve questionar e ficar muito esperto em saber como isso vai ser feito, porque falar até papagaio fala. É muito fácil chegar e dizer, resolverei os problemas. Beleza, eu quero saber como. Então, pessoal, terminamos aqui e até a próxima, quando falaremos mais sobre essa tal de política.